Vamos falar do Palmeiras. Vitória de virada sobre o Botafogo, mas ainda não depende das próprias forças. Vai ter que torcer contra a Ponte Preta na última rodada. Então, Abel Ferreira e personagens da vitória palmeirense falando sobre a situação verde. A chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, não é? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Vou-te partilhar qual é o meu sentimento, que acredito seja o sentimento do Palmeiras internamente. É frustrante tu estás com 20 pontos, né? e poderes ficar fora, né? Essa é essa frustração, essa ansiedade, é como é que nós decidimos que devíamos dividir o grupo. Eu acho que joguei só com a equipa fechada dois ou três jogos. Arriscamos o que tínhamos que arriscar. Temos neste momento 22 pontos. Podemos fazer 23 e ficar fora. Não sei quantas vezes isso aconteceu no Paulista. É essa ansiedade, é essa frustração que nós internamente, porque nós temos no sangue que nos corre, nas veias, o querer ganhar novamente. O querer voltar a ganhar, seja este ou outro. Mas estamos numa altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar. E a gente tem aí uma comparação do Palmeiras desta temporada agora, 2025, e das últimas 3 em que foi campeão paulista. Então, o primeiro lá embaixo é o 2025, ele tem 20 pontos até aqui, aproveitamento de 60% com 5 vitórias. No ano passado, ele tinha 25 pontos. Ó, aproveitamento muito maior e 2 vitórias a mais. Em 2023, ele tinha 27 pontos, mais de 81% e 8 vitórias. E em 2022, tampa o ouvido que eu vou gritar, ele tinha 29 pontos. Tá bom, Breler? Realmente. Mesmo assim, agora também o regulamento não ajuda, né? E o seu xará, ele foi feliz ao reconhecer que o Palmeiras não faz um campeonato paulista extraordinário. Pela primeira vez, sofreu uma derrota em fase de grupos nos últimos 3 anos. Um time que oscilou muito, mesmo quando jogou com titulares, enfrentou dificuldades. Ontem, contra o Botafogo, não foi um jogo tranquilo para o Palmeiras. Tudo bem que tem um adversário ainda lutando por classificação, explorou bem o contra-ataque. Para mim, achei correta a anulação do gol. Na verdade, achei até estranho o árbitro não ter marcado a falta no campo, porque isso é uma falta flagrante ali. O Marcos Rocha, grosseira, né? E o Marcos Rocha comemora até meio constrangido ali. Foi um golaço de fato, mas houve a falta do Marcos Rocha, uma carga por trás. Logo na sequência, contra-ataque muito bem armado, mas com falha de posicionamento defensivo, erro de saída de bola do Benedetti, não consegue recuperar no bote. O Alexandre Jesus marca esse gol, boa escapada do Jonathan Cafu pelo lado direito. Um time até bem treinado pelo Márcio Zanardi, mas o Palmeiras era superior em qualidade técnica e poderia ter jogado mais, poderia ter tido mais repertório ofensivo, que não fosse o Estevão pelo lado direito, em jogada individual. Esse gol de craque, hein? Golaço. Ele tá cercado por 2 vezes. Olha isso. No início do lance e depois por 3. E o pessoal fala que não tem raio-x, não tem radiografia no futebol. O Estevão passou por dentro dos adversários ali, ele não toma conhecimento. Mas ainda assim, é um Palmeiras que tem limitações de repertório nesse ano. E algo que, com o Abel, a gente sempre viu o oposto. O Palmeiras com muito repertório no jogo aéreo. Ontem funcionou de novo, né, no jogo aéreo do Palmeiras, mas o Palmeiras já teve mais, né? O Palmeiras já teve na época com o Rony as diagonais, aproveitando espaços vazios. Mas o Rony foi embora. A torcida falou que não servia mais. E até a ausência do Maurício compromete também, porque é um cara que divide muito ali a responsabilidade de criação com o Veiga, mas é também uma escolha da diretoria. E aí precisa ser compartilhada a responsabilidade dessa campanha abaixo do Palmeiras com o Abel. Não é só na conta do técnico, não é só na conta dos jogadores. O banco do Palmeiras está mais limitado, porque o Abel olha para o banco agora, precisa
decidir entre Luigi ou Thales. São jogadores que o Thales... Esse gol aí foi com cara de Corinthians, hein, professor? De Desculpa, joelho. Breler. De Gol de joelho. raça, Desculpa a torcida do Palmeiras. Não, mas é um gol com cara de Palmeiras do Abel também. De escanteio, Bola claro. parada. Mas eu tô dizendo assim, a raça ali meio no vamos. Não, e ele é muito pontual, muito esperto em colocar o joelho ali, porque ele cutuca com o joelho. Meio Basílio, Era o esse jeito 77. que dava mesmo, né? Continue, Breler, eu te interrompi. Não, imagina, o Facundo é raça uruguaia também, né? Jogador verdade. ali, A raça. muito voluntarioso, tem agradado nesse começo de temporada no Palmeiras, e aí o golaço do Luigi, mas tanto ele quanto o Thales, o Alan, são jogadores muito jovens para serem as únicas soluções no banco do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa entender que há essa urgência de reforçar, de ter mais jogadores à disposição. O Abel falou sobre isso, né? Tá faltando um camisa 8, ainda falta o camisa 9, e de fato ele tem razão, e até jogadores de velocidade pelo lado, com a saída do Rony e do Dudu, precisa repor, precisa ter mais opção. O Rony do Dudu, do Breno Lopes ano passado. E ainda mais sabendo que o Estevão vai sair no meio do ano, precisa realmente ter mais opções. Então o Palmeiras acabou ficando com um elenco mais limitado em comparação ao ano passado. Agora, outro ponto que o Abel, na minha visão, tem razão, é sobre o regulamento do Campeonato Paulista. Na minha visão, e aí não é só pelo Palmeiras, em outros anos também eu tinha essa opinião, é um regulamento esdrúxulo. Um regulamento feito para que o campeonato tenha mais clássicos na primeira fase. Mas esse regulamento acaba premiando a sorte, quem tem a sorte de cair num grupo mais fraco, e pune Santos, por exemplo. o mérito e a competência. O Palmeiras tem pontuação para já estar classificado por antecipação em todos os outros grupos. Então, mas a disputa não é entre grupos, né, Breler? O Palmeiras joga um quadrangular com Ponte Preta, com São Bernardo e com Velo, que não pagou nem placê. Mas o Abel também reconhece a grande campanha da Ponte Preta. A Ponte Preta perdeu um jogo para o Corinthians do campeonato inteiro. O regulamento é ruim? É péssimo. E, além do que, esse negócio de não jogar com os do mesmo grupo é para ganhar datas. É um jeito de você fazer um campeonato com 16, jogando 12 partidas. Então, é o preço que você paga. Você quer, quando fizeram lá o Conselho Arbitral, eu acho que cresceu o olho nisso. Falou assim, ó, é um jeito da gente ganhar datas. Mas não vai jogar dentro, tudo bem? É uma aberração. É um campeonato em que os jogos de um não são os mesmos jogos de outro. Mas, dentro do seu grupo, o Palmeiras, num quadrangular, está com uma campanha inferior à de outros Mas anos. nos outros anos, esse ano eu acho que não vai acontecer. Nos outros anos, sempre na última rodada, tinha time que podia se classificar e, ao mesmo tempo, podia ser rebaixado. A portuguesa, no ano passado, se classificou com 10 pontos. Então, uma vitória. Exato, e poderia ter sido rebaixada também. Lutou contra o rebaixamento na última rodada. Então, isso acaba, de certa forma, na minha visão, desprivilegiando a parte esportiva do campeonato. Como sucesso comercial, como sucesso de mídia, ok, mas e até essa fórmula começa a ser copiada em outros lugares. E no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro se classificou com 11 pontos e não se classificaria em nenhum outro grupo. Ele era sexto e acabou entre os 4 melhores. Exato. Então, Sexta campanha. O ponto é, esse tipo de regulamento atende a quem? A só interesse econômico ou tem diálogo com atletas, com técnicos? Porque eu tenho certeza que, assim como o Abel, no ano passado o Márcio Zanardi, que era treinador do São Bernardo, ficou chateado por ter ficado fora da fase de mata-mata, fazendo mais de 20 pontos com o São Bernardo, que agora está classificado merecidamente, mas isso é injusto. E não estou falando porque é o Palmeiras. O Palmeiras é mais um exemplo. Em outros anos, a gente já teve times, como até o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que fez pontuação mais alta que muitos outros concorrentes e acabou ficando de fora. Então é algo a se pensar, porque, para mim, acaba se premiando a sorte. Que ainda o Santos, por exemplo, deu sorte de cair num grupo mais tranquilo, está ali com a classificação encaminhada, não definida ainda, Red Bull Bragantino. E o Palmeiras, e até pode ficar fora. Não seria... o regulamento, acontece... Mas, do ponto de vista que isso pode gerar uma crise esportiva, que pode pressionar o treinador, por algo desproporcional, porque a campanha, por mais que não seja tão boa quanto nos anos anteriores, ainda assim é muito aceitável. O Palmeiras tem 20 pontos a essa altura do campeonato. Então, acaba, na minha visão,
isso não é justo não só com times grandes, mas também com pequenos que já fizeram por merecer uma classificação e ficaram de fora por causa desse critério. Mas todo mundo sabia disso. O combinado não é caro. Todo mundo sabe que a classificação é para o grupo e não é... O Palmeiras foi tricampeão com esse regulamento. Em 2002, o Santos era o 8º colocado no mata-mata do Brasileiro, o São Paulo era o primeiro, o Santos tirou o São Paulo e acabou campeão. Então, eu não tenho pena não, porque são eles que participam de conselho arbitral, são eles que decidem. Mas nesse caso aí... Então vejam que é injusto antes, não depois que acontece. Mas nesse caso do mata-mata, até há uma justiça, porque você vai jogar com o adversário. O primeiro joga contra o oitavo. Você tem a responsabilidade de ganhar do rival. E quando isso não acontece, não tem de tratar como zebra. Quem classificou em oitavo e ganhou fez por merecer. Nesse caso do Campeonato Paulista... Cara, nem passa, né? Você não tem a chance de disputar com seu concorrente, de fazer um jogo, um confronto direto. Então, para mim, isso, em vez de... o campeonato tem mais apelo porque tem mais clássico. Na minha visão... acaba se perdendo o apelo, porque você pode fazer mais de 20 pontos e ficar fora. Você podia ter mais clássico, desde que todos jogassem com todos. Não tivesse essa aberração de não jogar dentro do grupo. Agora, o grande problema é que quando você joga dentro do grupo, você inflaciona as datas. Você põe mais datas. Regulamento à parte, tem muita gente dizendo que se o Palmeiras não classificar é um vexame, é uma vergonha. Eu acho um exagero. E a Mari acha também. Por que você acha, Mari? Eu acho. E tudo que os amigos estão falando aqui corrobora muito com o que o Abel vem usando as coletivas para se expressar também. Ele vem pontuando muito o que é parte dele e o que é parte da diretoria. E até, enfim, né, o aceite de como o campeonato ele é disputado é parte da diretoria. A diretoria vai lá no conselho, pode até ouvir o treinador, mas assim, quem decide, quem se reúne com a Federação Paulista de Futebol é a diretoria que dá o ok, vamos com esse regulamento, vamos com esse tipo de formato, enfim. E o Abel, ele tem direcionado para a diretoria, obviamente que não nomeando, mas os reforços, como o time dele... O grupo está curto, e ele falou isso na última coletiva, né, que gosta de trabalhar com ele em curto, mas não da maneira como está, que é importante tirar esse peso dos jogadores da base. Ontem, por exemplo, 3-1, com gols de um menino de 17 e um de 18. Então, continua em cima da base desses garotos, não necessariamente a responsabilidade, mas o desempenho do Palmeiras quando a gente fala de resultados. É claro que o Veiga tem uma participação muito especial nesse Campeonato Paulista, tem dado muita assistência, o Maurício vinha, né, sendo o homem-gol, o Richard Rios começou muito bem também a temporada, mas o Abel, querendo ou não, ele direciona muito as entrevistas dele para falar, o meu trabalho neste Campeonato Paulista é encontrar soluções para uma temporada muito desgastante, mas... eu posso chegar até aqui. A partir dali, eu preciso muito de reforços. E quando ele é questionado muito... É preocupante a situação do Palmeiras para a temporada 2025? Eu acho que, assim, o torcedor, ele está esperando uma resposta da diretoria com nomes. Então, assim, o Abel, na última coletiva, ele também falou, foi questionado sobre o 9, mas ele falou, eu perdi um zagueiro e eu não recebi outro. Então, por exemplo, a dupla de zaga ontem também é com um jovem jogador, que é o Benedetti, no caso, que fez com o Murilo. Chegou o Fux, mas... Não é a altura do Vitor Reis. Exatamente. Então, assim, perdeu o Gabriel Menino, que foi muito utilizado na temporada passada, trouxe o Martínez, mas ainda assim precisaria perder o Zé Rafael. A gente nem lembra mais do Hendrick, né? De tantos nomes que o Palmeiras foi perdendo ao longo do... O Abel falou na coletiva ontem que deixou nas entrelinhas, que o Naves pode sair também. Então, assim, o Palmeiras faz muito bem esse mercado. Mesmo, ele trabalha muito bem a base oferece muita qualidade para o time principal e ainda assim consegue fazer muito bem esse mercado. Mas talvez agora o movimento precisa ser um pouco diferente. Acho que a diretoria precisa entender que para o Palmeiras permanecer nessa elite que disputa todos os títulos a partir do ano em que o Abel chega principalmente, né, que forma-se um trabalho muito sério ali, precisa abastecer com nomes consagrados no futebol, porque já se forma muito bem. Então, talvez não precise mais de jovens jogadores, jovens contratações para o Abel ir trabalhando, porque o Palmeiras está passando também por esse processo de renovação. Ele está perdendo peças que deram títulos para o Palmeiras. Então, Dudu já foi,
o Rony, o Zé Rafael. Ele vai fazendo a roda girar, mas ele precisa alimentar. Então, acho que o Abel, ele faz muito bem isso na entrevista de direcionar esse momento atual do Palmeiras. Por isso que eu não vejo como vexame ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Porque, para mim, o trabalho com o Abel, ele acontece. E ele tem um limite ali para alcançar. A diretoria precisa contribuir com isso. Mari, não, desculpa, prof. Vexame seria ficar fora com 10, com 12 pontos, exato. com um time tomando pancada de qualquer um. Com risco de cair. Com risco de cair. Aconteceu com o Santos nos últimos anos. Corinthians na no temporada Paulistão. passada. Corinthians ano passado. Corinthians que perdeu os 5 primeiros jogos do campeonato. No caso do Palmeiras, só uma derrota e 20 pontos. Uma campanha com 20 pontos no estadual não pode ser tratada como vexame. Aí, para mim, é uma coisa do regulamento. O Palmeiras deu azar de cair num grupo forte. E aí tem muito do que é análise fria. Análise fria. O Palmeiras está péssimo? Não está. Poderia estar melhor? Poderia estar jogando melhor? Aí é um ponto. A gente viu, nos anos anteriores, ele tinha pontuação muito melhor nessa fase. E até ponderando o elenco. O nível de jogo do Palmeiras está abaixo do que pode. Eu tenho certeza que internamente existe essa autocrítica. E até na parte do Abel também. Ontem a opção pelo Benedetti, um zagueiro mais jovem, um Naves mais consolidado. Não sei se tem relação com uma possível negociação do Naves, de estar no radar, de estar falando com alguém, mas eu vejo que na falta do Gomes ou do Murilo, o Naves deveria ser a primeira opção, e o Benedetti ontem é um jogador promissor, um zagueiro de muita estatura, mas teve dificuldade, muita dificuldade. Então, são questões aqui ou ali, mas dizer que o trabalho não está andando ou é fim de ciclo seria um exagero, porque a campanha do Palmeiras diz o contrário, diz que por mais que não tenha a excelência de outros anos, ainda é um bom trabalho, é uma boa campanha. O Santos tem 15 pontos, se ganhar a última rodada chega a 18. O Bragantino, por exemplo, tem 14. Se ganhar na última, chega a 17. Todos com chance de classificação. O Palmeiras já tem 20. Então, mas esse O São Paulo já está classificado, tem 16. Novo Horizontino já está classificado, tem 15. Mas se tem O Palmeiras dois... tem 20, pode chegar a 23 Pode e ser chegar eliminado. no que quiser. Se tiver 2 no grupo na frente dele, tchau. Então, Isso é esdrúxulo o regulamento. é o regulamento, mas também a gente sabe qual é o regulamento. Eu acho que o Palmeiras tem que se coçar. Está faltando gente, está faltando número de gente, está faltando qualidade no time principal. A gente botou, é um vexame? Não sei se a palavra é vexame, mas agradável não é. Eu não acho. Não, claro que Num não. campeonato mas feito... vexame eu não acho. Não é vexame, mas tem que ligar o sinal amarelo. Porque se o Paulista é uma preparação para a temporada, está muito claro o que o Palmeiras precisa. É uma covardia cobrar do Abel. O Abel é um MacGyver. Lembra do MacGyver? É o MacGyver? Ele pegava um arame assim e transformava O MacGyver era um mentiroso. uma bomba. O Abel é mentiroso. Não, mas o MacGyver dava soluções. É verdade. Ele resolvia, ele estava num apuro. É. Quanto ele já fez por esse Palmeiras o tempo todo? Bateu no limite que a Mari está falando. Limite de número de jogadores, limite de qualidade no time titular. Isso a gente estava vendo desde o Brasileiro. Então, eu não boto a culpa só no regulamento, porque se tem 2 melhores que você no teu grupo, você fez menos do que milagre, devia. hein? Que o regulamento o MacGyver alivia... tirava suco de laranja do chão. Tanto que a torcida não está pegando no pé do Abel, está Exato. pegando no pé da O diretoria. regulamento alivia a pressão em cima do Abel, caso não classifique. E ele já falou, o dinheiro não é meu. A questão não é o trabalho do Abel. A questão é daqui para frente o Abel poder fazer um trabalho melhor. E o público ontem, isso eu acho Que preocupante. torcida é essa aí que só apoia na boa? 23 O mil time está com pessoas. dificuldade e não canta? O Palmeiras não jogava para menos de 30 mil há muito tempo, assim como o Corinthians e São Paulo. Os times de São Paulo que têm os seus estádios têm colocado pelo menos 30 mil, daí para frente. Ontem, 23. Eu acho que isso é preocupante, porque se a diretoria não quer Green gastar... Lion não foi ontem. Então. Só vai na boa Tá também. quase um Pedro Ferrari já, que só vai no show. Só vai na boa. no O outro Allianz. só vai no show. O outro só vai em show. E o time não está dando show. Então, para a roda continuar girando, a diretoria pode pensar, não vamos investir. Então, vai refletir nisso. Baixa o interesse. O palmeirense quer um Palmeiras protagonista, um Palmeiras de primeira prateleira, como foi de 2015 Já estão me pra cá. falando dos corneteiros aqui palmeirenses. Está falando, o professor está exaltando o São Paulo. São Paulo e Ponte Preta foi 22 mil. Me falaram que Depois agora. de muito tempo. Há quanto tempo o São Paulo não jogava para menos de 30?
E o São Paulino não foi porque Você ficou em casa. cutucou os caras, ficaram bravos, viu? Ficou em casa torcendo. Sentiram. Ficou em casa torcendo para a Ponte. O São Paulino que não foi, não quis passar o dissabor. Vamos ouvir o Marcos Rocha falando ainda sobre a polêmica, sobre o assunto gramado no futebol brasileiro. Marcos Rocha. E a escolha do Palmeiras em trazer o gramado natural foi para que a gente pudesse ter esse gramado o gramado sintético, foi para que a gente tivesse mais qualidade, né? E já são 5 anos que a gente joga nesse gramado. Nunca tive nenhuma lesão, nunca tive nenhum problema. O Palmeiras sempre busca informações para saber se precisa ou não trocar o seu gramado. Como a gente teve aquele problema após um show, onde que teve, né, um monte de coisas, a gente teve que fazer aquela limpeza total. E o engraçado é que ninguém consultou ninguém do Palmeiras, né? Seria muito mais fácil ligar pra gente e consultar, o que vocês acham sobre o gramado sintético? E ninguém consultou a gente. Então, hoje eu prefiro um gramado sintético de qualidade do que um gramado natural, onde que não vai me ajudar a desempenhar um bom futebol. Professor Celso, eu falei aqui antes de ontem, lembra? Você estava aqui? Sim. É óbvio que o jogador do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Paranaense, não vai chegar lá e falar, não, eu não gosto. Todos vão falar. Depende Mas do quando teu sai o empregador. Felipe Melo, agora já não é mais jogador do Palmeiras, já meteu a lenha no gramado sintético. Tiquinho saiu do Botafogo, criticou o gramado sintético. Dudu, criticou. E aí? O Abel ontem falou que prefere natural, né? Na entrevista. Ele tem tamanho suficiente para falar. É claro que, assim, a discussão, e até o Lucas Moura falou depois da partida, ela foi conduzida para esse lado da lesão, né? Mas desde do manifesto, por escrito ali dos jogadores, era sobre a qualidade do jogo. Mas aí a discussão sempre vai por esse caminho da lesão. E ontem o Abel pontuou isso, né? Assim, se o pessoal da UEFA viesse aqui, não atestaria 3 gramados naturais do Brasil. E é um problema. É um problema crônico no futebol brasileiro. Assim como a gente fala da arbitragem, a gente fala do calendário, o gramado não tem como. Então, assim, isso joga a favor... Vários gramados são vergonhosos, Exato. naturais. E isso joga a favor de quem usa o gramado sintético. Porque você proporciona, pelo menos, ali condições de jogo que vários gramados naturais do país não proporcionam. Só tem uma bagunça nessa história toda que o Marcos Rocha falou assim, nunca aconteceu nada comigo, né? Primeiro que a gravidade das lesões em gramado sintético, ela vem antes do número de lesões. A gente não está falando do número de lesões. A gente está falando que o gramado sintético, isso eu consultei o meu grande amigo, o doutor Renato, que é especialista, mora no Rio de Janeiro, mas é paulistano de nascimento, e ele falou que o piso duro, se chama piso duro, ele justamente prende mais o pé, que é a queixa dos jogadores, que falam que prende, e quando prende você faz um movimento rotacional, você compromete ligamentos, ou do joelho ou do tornozelo, principalmente. Então, até uma análise, se for fazer essa análise, há número de contusões. O gramado sintético não tem mais contusões do que o gramado natural. Mas não é por aí, é a gravidade da contusão. Então, não é pelo número de vezes que acontece, nunca aconteceu Eles vão dizer que no gramado natural também tem lesão grave. Não, tem mesmo. Muita gente Porque teve não lesão é de grave. qualidade. Mas o certo é você fazer o gramado natural e o sintético, a gravidade das lesões, não o número de lesões. E mais... Eles não falam só em lesões, os jogadores. Eles falam que o jogo muda muito. Também, mas bola diante quica mais, não é isso? A saúde acho que está na frente de tudo, né? Deveria estar. E também tem que fazer uma comparação de bons gramados naturais e gramados naturais ruins. Porque gramado natural ruim, com buraco, com Mas a luta área é careca... essa. O Lucas foi bem claro, o Lucas do São Paulo, ele foi bem claro, até citou um exemplo de um copo, que eu achei curioso, mas tinha a ver. Ele falou assim, você tem um copo bom de vidro na sua casa, o copo quebrou, o copo está dando problema, então você vai pôr só copo de plástico na sua casa ou você vai procurar um copo de vidro bom? De requeijão, é meio... de requeijão. Você usa de requeijão? Já usei. Já usei muito. Então, mas para visita, aquele jantar bonito, Não. você mete um copinho de requeijão? Não, Hã? não. Você tem um copo... Porque ele é meu. Então. Cadê meu copinho de requeijão? Então, dia a um dia. jogo de futebol de alto nível é o jantar para visita, viu, professor? Tem que ter material bom ali. E Eu gostei da comparação. A gente está falando de coisas básicas. Assim, a gente fala do gramado, a Mari citou a arbitragem, eu poderia incluir a bola. São coisas básicas para se jogar um bom futebol.
Então, resumindo o que o Lucas falou, se você tem um gramado ou vários gramados naturais ruins, você tem que lutar para que todos sejam naturais bons. E não trocar por um artificial. Esse é o ponto. Isso. Não, e na boa, nenhum jogador em sã consciência vai preferir o sintético ao natural. Isso daí é um ponto pacífico. Qualquer um, até um peladeiro, vai preferir jogar num gramado natural bom. E o ponto é que aqui no futebol brasileiro a gente normalizou a condição de muitos gramados. Mas entre um bom Deveria ter fiscalização Sim. da CBF, das confederações estaduais, da FIFA, proibindo o gramado ruim. Porcaria. Não vai ter jogo nesse gramado. E pronto, cria um padrão. E aqui se normalizou. Não tem um regulamento específico com condições básicas de estádio. Então, inclusive para a base. Exato. Não, deveria começar pela base. E aí a coisa sempre vai para o clubismo. Tanto na discussão entre torcedores, que aí demoniza um sintético simplesmente para debochar do rival que tem um sintético, ou até mesmo de jogadores, que fica essa coisa, quem joga num clube que tem estádio com grama sintética tende a defender isso e simplesmente porque é uma coisa do clube. Aí no dia seguinte, se ele sai desse clube, ele passa a atacar. Exato. E quando se deveria focar nos inimigos centrais dessa história. Primeiro, existe um lobby forte de empresas de grama sintética para que se padronize com grama sintética, vendendo a ilusão de que a manutenção é muito mais baixa. Não é. Para se manter um bom gramado sintético em condições ali da FIFA, custa caro também. O Palmeiras teve de trocar o seu gramado bem antes da garantia que foi vendida lá atrás. Não, esse gramado dura 5, 10 anos. O Abel estava reclamando. E no futebol brasileiro não vai durar. O gramado, num bom estado, vai durar 1, 2 anos no máximo. Ainda mais com 2, 3 shows por semana. Qual é a prioridade? Shows ou jogo de futebol? E com boa manutenção. E além desse... Com interferência das condições climáticas cada vez mais. Total. E além desse lobby pela grama sintética de empresas, tem o fator econômico das novas arenas. O conceito de novas arenas é incompatível com o do futebol em ótimo estado e de um gramado natural, porque um bom gramado natural não pode ter essa quantidade de shows. O Corinthians, por exemplo, na Neoquímica Arena, tem uma média de shows e eventos no gramado muito menor do que de outros estádios, como o do Allianz. Então, esse é um ponto, porque o conceito que se vendeu depois da Copa do Mundo é que estádio... A função secundária é o futebol. A principal é gerar lucro com shows e eventos. Isso daí é uma deturpação. Enquanto os jogadores, comunidade do futebol, não atacarem esse verdadeiro inimigo, que é a arenização do futebol brasileiro, que é a lógica do lucro se sobrepondo à qualidade do espetáculo, aí a coisa não vai mudar. E esse é o ponto. O inimigo não é quem tem grama sintética ou um clube que defende a grama natural. O inimigo é essa lógica de colocar o dinheiro à frente da saúde, da vontade, da qualidade do jogo. E esse é o ponto. Quando os jogadores se atentarem para isso, eu não tenho dúvida de que haverá uma união para que o futebol brasileiro tenha melhores condições. Fãs de esportes na hashtag F360BR. Vamos ver quem é que chega com mensagens. Tadeu, bom dia. Pôr a culpa no Abel Ferreira, sem grandes reforços, é covardia. A diretoria tem que mexer no bolso para contratações e para o Abel ter um bom elenco para trabalhar. E para poder brigar com o Mengão do Cantelmo lá. Boa. Do Tadeu Cantelmo, porque eu já vi que ele é rubro-negro. E o Luiz Henrique é palmeirense, olha lá. A falta de planejamento no Palmeiras cai na conta da presidente, que disse que iria trazer reforços de nível A. O único A que estamos vendo é de A mentirosa. Olha. Que isso. Tá bravo ele. Ele ficou em silêncio ontem, hein? E hoje falou, rasgou o verbo.